começar nossa aula, continuar, né? Nossa aula. Vamos orar para pedir auxílio do Senhor. Pai Santo, nós te damos graças e te louvamos, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Pedimos, Senhor, agora, de modo especial, a tua direção. O Senhor nos dê entendimento daquilo que queremos considerar agora. O assunto não é fácil, mas pedimos a tua bênção para nós, para que compreendamos aquilo que está revelado na tua palavra, Senhor. Sabemos que temos dúvidas, mas que o Senhor tire essas dúvidas, nos dê entendimento e respostas àquilo que nós temos dúvidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender este assunto, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoe também as demais salas, que o Senhor dê também entendimento e sabedoria aos professores para ministrarem as aulas. Seja com a tua igreja neste dia, pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos na segunda parte deste assunto. Não sei se terminaremos hoje, não tenho pressa também, tá? Porque é importante que nós tenhamos, que vocês tenham espaço para perguntar, tá bom? Então fiquem à vontade, não se constranjam com o assunto, perguntem se tiver dúvida aí. Talvez as perguntas vão sendo mais respondidas à medida que a aula vai continuando, porque o assunto tende a responder, tá? Mas não se constrange em levantar sua mão e perguntar, ok? Vamos lembrar então o que vimos rapidamente, tá? Não vou me deter nisso. Estamos aqui no ponto 2, eleição condicional. Vimos a história dessa controvérsia, né? Vocês estão lembrados da história? Só lembrando aqui que de fato Calvino e Armínio não são assim, não se conheceram para debater. Então foram os discípulos, os alunos deles, que levaram essas controvérsias à frente, ok? E aí foi escrito os cânones de Dort, que é a resposta dos discípulos de Calvino, dos alunos de Calvino, ao que os alunos de Armínio trouxeram para a igreja da Holanda. É a resposta, tá? É isso aqui. Então nós vimos os 5 pontos, nós vimos já na primeira aula depravação total, e hoje estamos aqui na eleição incondicional. Isso aqui estou só relembrando, tá? Por isso que eu estou rápido assim, nós vamos pegar hoje de um ponto e seguir. Só lembrando, o que é depravação total? É a condição ou estado de morte espiritual do ser humano que, manchado pelo pecado, possui por isso que é total, todo o seu ser corrompido. O que é todo o seu ser? Sua mente está corrompida pelo pecado, suas emoções, sua vontade, o seu corpo. Isso te torna incapaz de querer ou de poder ir a Deus por si mesmo para a salvação. É isso que nós vimos na primeira aula desse tema e retomamos semana passada um pouquinho. O estado de todo ser humano é este. Essa é a condição, essa é a capacidade do ser humano de querer ir a Deus para ser salvo. Zero. Não tem. Qual o texto bíblico para isso? Nós vimos poucos, né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las. Aqui não é capaz de, porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o homem natural. Todo ser humano nasce assim, incapaz de e não aceita e é incapaz de entender. Paulo aos Efésios: vocês estão mortos em delitos e pecados. Essa morte se refere à morte espiritual. Ele está falando para pessoas que estão lendo, estão vivas. Mas espiritualmente, ele fala: vocês estavam mortos, mas Deus deu vida a vocês. Essa é a condição natural. Éramos por natureza filhos da ira. E aqui em Romanos 3, todos estão debaixo do pecado, não há nenhum sequer, não há quem busque, não há quem entenda, tá? Todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui não há quem busque a Deus para ser salvo naturalmente. Então isso está entendido e esse é o nosso pressuposto. E na semana passada eu enfatizei bastante isso. Se nós não tivermos esse pressuposto, nós teremos problemas. Por conseguinte, porque está tudo pendurado nessa condição do homem. O homem não é capaz por si de ir a Deus para ser salvo. Qual é a solução então? Eleição incondicional. É a solução de Deus para salvar o ser humano. Olha lá. Então, o que se refere à eleição? Eleição é uma escolha de um lado só.
Um lado escolhe, Deus que escolhe. É soberano quanto àqueles a quem ele salvaria. E por que é incondicional? Porque o ser humano não satisfaz nenhuma condição para que Deus fale, agora sim eu vou te salvar. Por quê? Qual é o primeiro ponto? Ele está morto em pecado. Ele não tem condição mesmo. Por isso que a eleição, a escolha de Deus é sem condição vinda do ser humano. Não há condição dele que Deus olhe e diga, vou te escolher. Não há. Tá? É isso que nós vimos semana passada. E aí vimos os nossos silogismos, né? Aquela concatenação de ideias, aquela dedução, um argumento por dedução. Premissa 1, o ser humano está morto? Está morto espiritualmente. Não pode por si mesmo e nem quer ir a Deus. Todos concordamos com essa premissa. A premissa 2 só que tem algumas pessoas que vão a Deus para a salvação. Certo? Qual é a conclusão disso? Deus dá vida a essas pessoas antes mortas espiritualmente. Todos concordam com essa conclusão? Se todos estão mortos e algumas pessoas vão a Deus, é porque algo externo aconteceu nelas. Deus lhes deu vida. Concordamos com isso. O segundo silogismo o ser humano está morto, ninguém pode ir a Deus. Concordamos. Premissa 2. Algumas pessoas não vão a Deus. Qual é a conclusão? Deus não deu vida a essas pessoas. Então a conclusão geral da semana passada que nós tivemos o homem não é capaz de ir a Deus para a salvação por si mesmo. Somente Deus pode dar vida a esse homem, para que esse homem vá a Deus para a salvação. Há pessoas que Deus dá a vida e há pessoas a quem Deus não dá a vida. Essa é a nossa conclusão. A pergunta é, por que alguns e não todos? Por que Deus dá vida a alguns e não dá vida a outros? A resposta é essa doutrina. Porque Deus escolheu salvar alguns e não todos. Deus elegeu alguns para a salvação e outros não. Foi isso que nós tratamos semana passada. A pergunta é se isso é bíblico. Tá? Porque nós precisamos fundamentar isso nas Escrituras. E aí nós vimos o que o arminianismo diz sobre eleição. E lembre-se, eu falei semana passada muitas vezes, todas as tradições do cristianismo têm que lidar com esse termo, porque é o termo que está na Bíblia. A questão é como que as tradições lidam com o termo eleitos, eleição, escolhidos, predestinados. Como eles lidam? O arminiano, em resumo, nós já vimos semana passada isso, diz: Deus elege sim, não podemos negar isso, mas elege com base numa fé que ele prevê. Deus tem um pré-conhecimento de tudo que vai acontecer, então ele vê lá que no ano de 1900 e tanto, fulano vai crer. Então, antes da fundação do mundo, por ter visto, Deus elege aquela pessoa. Essa é a interpretação do arminianismo sobre a questão da eleição. Qual é a causa última, então, da salvação? O ser humano, a fé do ser humano. Deus consulta isso. E então, aquela ação do homem faz com que Deus tenha aqui uma ação na eternidade e escolha. Tudo bem? Qual foi a resposta da igreja da Holanda, dos discípulos de Calvino? Não, essa eleição é um imutável propósito de Deus que ele escolhe por graça pura. Graça é favor imerecido, tá? São escolhidas de acordo com o soberano e bom propósito da sua vontade. Os eleitos não são melhores ou mais dignos do que outros. Não, essa eleição não é baseada em fé prevista, que eu estou tirando exatamente desse documento de mais de 400 anos. Não é baseado em fé prevista, em obediência de fé, em santidade ou em qualquer boa qualidade ou disposição, que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Então, Dort diz, não é em fé prevista, é na escolha soberana de Deus. E hoje nós vamos ver qual a base bíblica para isso. Para Dort dizer, não é porque Deus olhou no futuro e viu, e conheceu e previu quem creria. Não é com essa base, é sem condição. A fé não é a condição que Deus teve. Tá? Nós vimos que o Westminster, que é o documento que vem aí 30 anos depois de Dort, que a nossa igreja, a IPB, subscreve, assina embaixo esse documento, com a confissão de fé, que diz, pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Isso está
Os irmãos lá de Westminster colocaram isso nos seus documentos. Pelo decreto de Deus e pela manifestação da sua glória, e segundo o seu eterno e imutável propósito, segundo o santo conselho e beneplácito, bom prazer da sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que serão predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras, ou perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa, na criatura que movesse Deus a escolher. Então essa é a resposta, e essa é a controvérsia. Um lado, o arminiano diz, fé prevista. O calvinista diz, não é fé prevista, é sem condição alguma, é graça de Deus somente. Tudo bem? Vamos lá, agora que começa de fato a aula de hoje. Bom, na verdade eu passei por isso já semana passada, nesse primeiro slide de fundamentos bíblicos. Lembra que eu coloquei aqui, ó, Deus escolhe indivíduos desde o Antigo Testamento. Lembra disso que eu coloquei semana passada? Por que Noé e não alguém lá mais? Por que Abraão e não outro amigo de Abraão lá de Ur? Por que Isaac e não Ismael? Por que Jacó e não Esaú? Por que Israel e não os fenícios? E não os amorreus? E não os sírios? Os egípcios? Por que não? Então nós temos a questão de escolha desde o Antigo Testamento. Não há como negar isso. Tá? Nós vimos esses textos. E agora vamos começar os nossos textos, que eu parei aqui. Eu incluí 2, eram 24 ou 26 hoje. Tá bom? O que eu vou fazer neste momento? Eu não vou tratar de cada texto, eu vou expô-los aqui, destacar com outra cor os termos, para nós vermos que, de fato, pastor, isso está na Bíblia. Não dá para negar isso. Tá? E alguns desses eu vou pensar daqui a pouco e vou tratar. Tá? Especialmente Romanos capítulo 9. Mas por enquanto eu vou só mostrar. Ok? Primeiro, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou. Até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E que nós concluímos aqui dessa fala de Jesus, que tem um grupo de pessoas chamada de eleitos escolhidos, certo? Tem um grupo de pessoas separadas, que por causa dessas, os tempos finais serão abreviados e, se possível, esse grupo seria enganado, se possível, pelos falsos profetas que viriam. Então Jesus está dizendo sobre eleitos. Há um grupo distinto dos demais. Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Há um grupo eleito de Deus que Deus os justificou. Deus declarou que eles são justos. Quem vai acusá-los? O STF? Não dá. Se Deus disse que eles são justos, a maior instância disse. Não dá para nenhuma instância dizer, acho que você é culpado. Tem um grupo chamado eleitos. Colossenses 3, revestivos, pois, como eleitos de Deus. Como vocês são eleitos, vivam de certa maneira. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Como é que um eleito de Deus deve viver? É isso que Paulo está tratando aqui, né? Alguns dizem que aqui está a base bíblica para pastor usar terno. Não é, tá, gente? De ternos afetos, não. Não é isso. Não é a base bíblica para pastor usar terno. Gostei dessa parte aí. Não tem base bíblica. Revestimos de ternos. 2 Timóteo 2,10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Olha o que Paulo está falando. O que eu estou passando é por causa daqueles que Deus escolheu, para que eles obtenham a salvação. Já vou tratar mais desse texto, é um dos que eu vou tratar. Tudo suporta por causa dos eleitos. 5. Pedro escrevendo sua primeira carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. É um grupo destinatário, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Pedro escreve sua carta
para os seus leitores, ele os chama de eleitos, que estão espalhados pelo Império Romano. João, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Tem uma discussão se é uma senhora, uma pessoa, ou se ele está falando da igreja, usando aqui uma expressão para tratar da igreja. Aqui não é o nosso ponto tratar disso, mas é o ponto dizer. João usa esse termo, eleita, tá? 2 Pedro, por isso, irmãos, procurai com diligência, com zelo cada vez maior, confirmar vossa vocação e eleição. Porque, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Uma questão aqui para... Então, eu sou salvo ou não? Eu sou eleito ou não? Então, confirme a sua eleição com o seu procedimento. Uma questão de vida santa para confirmar que você é um eleito de Deus. 8. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé que é dos eleitos. Ele está promovendo a fé daqueles que Deus escolheu. Percebam a quantidade de termos de eleitos, eleição. A Bíblia não fala pouco disso, fala muito disso. 9, o 12 ficou aí. Oi, o 12. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Há um grupo de pessoas chamados eleitos, ou fiéis, ou chamados, que vence com o Cordeiro. O que eu quero com isso é que você vá concluindo por si mesmo o que nós estamos dizendo aqui. Há um grupo chamado de eleitos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, já foi. Eu repeti, é isso? Tá certo, tá certo. Eu já li isso aí. 13. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está citando o Êxodo aqui. É uma citação direta de Êxodo 19. Vocês são raça eleita. Ele está falando para a igreja. Lembra? Como é que ele abre essa carta aqui? 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos na dispersão. Aí no capítulo 2 ele diz, vocês são raça eleita. Vocês foram escolhidos. Tá? Romanos 9. Vou tratar mais tarde desse texto. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, não por fazer algo, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amém, Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, aqui rapidamente, Paulo está tratando de por que não Jacó, ou por que não Esaú e sim Jacó? Por que não Esaú? Porque Deus quis escolher Jacó para que a eleição da graça prevalecesse. Não pelo que eles fizeram, porque eles estavam ainda nem nascidos eram. Deus escolhe um e não outro para que Deus diga, é por graça, não é por fazer bem ou não. No ventre, não tinham feito bem ou mal ainda. Romanos 11. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Qual o contrário de graça? Mérito. A eleição é baseada em favor apenas de um lado, não mérito. Sobrevive um remanescente segundo essa eleição. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Se Deus escolhe alguém porque alguém merece ser escolhido, já não é graça. E ele qualifica a eleição por graça, não é obras. E diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Olha dois grupos, os endurecidos e os que a eleição alcança. Aqui, os termos de eleição terminaram. Agora eu vou selecionar aqui ou destacar outros termos. Os que chamou, os que predestinou, os que escolheu. Tá? Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Ele nos salvou segundo sua determinação e graça.
não por algo que nós fizemos. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então tem um livro da vida escrito desde antes da fundação do mundo. Conclua por si mesmo, quem estão escritos ali? Os eleitos. Não é simples concluir isso, de tudo que nós já estamos vendo. O caminho é esse. Porque nem nasceu, a gente não fez nada. Nem bom, nem bom, nem de ruim. Se é antes da fundação do mundo, Deus já falou de um termo de antes da fundação do mundo. Eleitos. Então a gente conclui isso facilmente. Tá? Não fosseis vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Não foram vocês que me escolheram. Jesus está falando para os discípulos. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi. É uma escolha vinda de um lado só. O que concorda com a eleição incondicional. Uma escolha de um. E designei para que vários e deis frutos, se o vosso fruto permaneça. Os gentios, também vou tratar desse texto, ouvindo isto, se alegravam, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem foram os que creram? Aí você volta para antes da fundação do mundo. Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esses foram os que creram. Há um destino antes. E então eles creram. Vamos lá, está acabando. Aqui eu só vou pegar aqui, ó, Efésios 1, que é muito importante, tá? Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Em amor nos predestinou para ele, no qual fomos predestinados, segundo o propósito. Percebe? Então temos esse termo também. Predestinado é dar um destino previamente, vida eterna ou morte eterna. Há um grupo que foi predestinado para a vida eterna. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus atos. Há uma escolha de Deus, felizes são esses que Deus escolhe e traz para perto dele para o adorarem. Qual outro termo você daria para uma pessoa que é escolhida por Deus para se aproximar dele e o adorar? Eleitos. Entretanto, devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé, na verdade. E os finais, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Sermão de Jesus sobre o fim dos tempos. E lembra que ele disse? Virão falsos cristos e enganarão, se possível, os eleitos. Um pouco mais para baixo vão vir os anjos com clangor de trombetas e vão reunir os escolhidos de toda a terra. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu escolhi vocês. Tem uma massa chamada mundo e tem os escolhidos dessa massa que Jesus escolhe. Esse é o que o texto diz. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados. E o último, porquanto aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, justificou, glorificou. Acabaram os textos. Alguma dúvida de que há predestinação, eleição, escolha na Bíblia? Não pode ter dúvida. Tudo bem? Seja qual for a tradição cristã, os textos estão aí. Vamos agora ver as características dessa eleição. O que nós podemos concluir dos textos? Não há como negar escolha, eleição, predestinação dos termos bíblicos. Não há. E expressam soberania de Deus. Lembra de um aí? Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi. Isso é ser soberano. Não é? Antes da fundação do mundo, tem uma escolha. Tem um livro da vida escrito. Isso é ser soberano. Qual outra conclusão a que nós chegamos? Deus escolheu, elegeu, predestinou pessoas para a salvação e, consequentemente, para a vida eterna. Há claramente um grupo de pessoas chamadas assim. E não são todos. Os textos nos disseram isso.
Essa escolha foi feita antes da fundação do mundo, quando os nomes dos eleitos foram escritos no livro da vida, e essa eleição não foi baseada em mérito previsto, senão não seria a eleição da graça. E é chamada a eleição da graça. Mas é baseada em que essa escolha? Unicamente na graça de Deus, segundo os propósitos dele. Todos concordamos com essas conclusões? Com os textos que vimos? Você pode não concordar e pode levantar a mão, tá, gente? Não tem problema, não fique com medo. Não concordo tanto. O que eu estou chegando à conclusão com vocês é, após ler os 26 textos, é isso que a gente tem que concluir naturalmente dos textos. Há uma escolha de Deus soberana. Há um grupo chamado de escolhidos, a quem será dada a vida eterna. E eles foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, não eram nem nascidos. Não tinham feito nada. Foi uma escolha soberana de Deus. Ok, vamos entrar agora na disputa, né? Características dessa eleição. Dizer que uma doutrina é tão sólida quanto o maior número de textos existe. Veja, tem muito texto para nós fundamentarmos isso. Não é a invenção de presbiteriano, de reformado, tá? Não é invenção nossa. Está nas Escrituras abundantemente desde o Antigo Testamento. Uma boa palavra. Muito texto. Não há assim, uma doutrina baseada em um texto que dá para gente. Pelo menos 26 que eu selecionei, tá? Eu ainda fiz o filtro. Vamos lá. Israel, né? Hã? Só o fato de ter sido do povo de Israel, que era Foi o que eu comecei lá, Deuteronômio 7. Eu não escolhi vocês por alguma afeição que vocês tivessem mérito maior, não. Eu escolhi porque eu amei vocês. Vocês eram menor. Por isso eu escolhi. Tem uma escolha de Israel. Como eu disse, por que não Egito? Por que não os fenícios? Os caldeus? Por que Abraão? E para frisar o não mérito, as outras nações tinham muito mais mérito do que Israel. Para frisar o não mérito. É exatamente isso. Pensando nos egípcios, era a grande potência. Não, vou escolher esse povo. O povo é grande. Né? Não, é justamente para frisar que não é por mérito, é que eu vou escolher um povo pequeno. Essa mesma regra, Paulo fala em Coríntios, né? Onde está o inquiridor desse? Ele fala que Deus escolheu os Não escolhi o de nobre, né, os da nobreza, mas escolhi a loucura para que Ele escolhe os que não são, os que não são para envergonhar. Eles, Tem o oposto também. Ele pegou Paulo preparadíssimo, só que estava com o entendimento danificado. Isso. Mas era o cara. não quer dizer que Deus não vai escolher pessoas de nobre nascimento. Ele diz, não são muitos, ele diz. Mas ele escolhe, Paulo, ele escolhe, por exemplo, Barnabé, um homem de posses, nós sabemos, né? Ele escolhe. A questão é dele somente, tá? Vamos ver então as características dessa eleição. Primeira, ela é anterior à fé, e aqui começa a nossa divergência com o arminianismo, tá? Ela é anterior, Deus escolhe antes da sua fé. Os gentios, ouvindo isso, agora eu vou pegar alguns textos, tá? Regozijavam, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pergunta, interpretação do texto, vamos lá, língua portuguesa apenas. A eleição aqui é baseada no que Deus previu da fé, ou a fé aconteceu porque tinha sido destinado antes? Tudo bem? Entenderam isso? A pergunta é, creram e então Deus destinou? Ou Deus destinou e por isso creram? Deus destinou. Por isso chegou o tempo lá e eles creram. Tudo bem? Então não é fé prevista. Aí está a dupla interpretação arminiana e calvinista. Aí está a dupla interpretação para as pessoas entenderem, né? Isso. Para justamente colocar Aqui está a sua interpretação. Justamente eu estou trazendo o ponto da discórdia. Não, Deus consulta a fé e então destina. O texto é claro. Creram os que foram destinados. Deus não consultou a fé para destinar. Ele destinou e então creram. Tá? O que vem primeiro aí? O texto não diz que todos os que creram foram escolhidos para então serem destinados. Não é isso, tá? A eleição vem então antes da fé. Tudo bem?
pelo texto? Não, pode falar. A Fê tá assim, ó. Pode falar, você concorda com isso? Pelo texto? Eu acho que eu preciso estudar muito mais para opinar. Porque essa semana eu estudei bastante no livro, vi o vídeo. E os vídeos? Só que o arminiano, ele não tinha muitos argumentos. E o outro senhor era muito capacitado. Então ficou assim, eu discutindo com o cara, entendeu? Então ficou muito disparado. Eu acho que eu tenho que ver alguém bom, que saiba defender o arminianismo de fato, para poder você balançar. Ok. Porque eles não desfalam muito os textos, eles acreditam realmente na intenção de que Deus viu antes Então, da fé das pessoas. Deus viu a fé. Agora olha para esse texto e responda a pergunta. Deus viu a fé e então destinou? Ou Deus destinou e então eles creram? É isso que nós estamos fazendo aqui, esse exercício. A dificuldade é de você desfazer que Deus escolhe realmente a nós. Se todos nós, na minha cabeça é isso que pesa, no meu coração pesa. E como Deus está todo mundo perdido, Ele escolhe alguns. Então, hoje, com a minha mente, a gente é inclusivo, é para todos. Então, tem muitos textos que falam é para todos, que a salvação é para todos, que Deus gostaria que todos se salvassem. Então, tem muitos desses outros que a gente não vai olhar agora. Vamos trabalhando. Ok, eu só estou pensando alguns. Eu estou pensando para mostrar a eleição incondicional. Tá? Eu coloquei Marcos Pelintonato com César Cavalcante. Foi muito isso. Vamos lá. Segundo texto. Olha lá, gente. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Vamos lá, leia esse texto. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Pergunta. Por que alguém não crê em Cristo como causa última? Essa pergunta esses dias. Porque não é ovelha, certo? Alguém é ovelha porque crê ou crê porque são ovelhas? Crê porque são ovelhas. Então não é previsão de fé. Por serem ovelhas, elas crerão. Outro texto. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca dos que me deu. Todo o que o Pai me dá, vem a mim. De quem é a ação anterior? Do Pai. O vem a mim é depois. O vem a mim é depois. Não é? A vontade é que eu não perca dos que me deu. Então, quem vai a Jesus, que é crer, ir a Jesus aqui é crer. Tá? Vai para pertencer a Deus ou vai porque pertence ao Pai? Porque já pertence ao Pai e dá. O Pai dá. Chega um momento certo. Chega um momento que o Pai dá os que são dele, os que o Pai me dá. A ação anterior é do Pai, não é de crer. Ok? Mais um. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim o Filho vivifica aqueles a quem quer. Uau! A cabeça assim, ó. Está escrito, abre essa, vê se está escrito isso aí. De quem é a vontade que determina a vivificação de alguém? A sua vontade, Felipe? Aí levantou a mão. Eu acho que é uma grande questão que a gente pode linkar isso daí, assim, me corrija se eu estiver errado. Mas, por exemplo, Deus, lá na fundação do mundo, ele já, partindo de Adão e Eva, ele já teve duas descendências. E viria a salvação, são os eleitos, e os que estão destinados para a condenação. Eu acho que a gente pode pegar esse parâmetro aqui, que já tem um destino desde o início. Isso, lá em Gênesis 3,15 é: porém inimizade, começa assim, Deus falando, eu vou colocar inimizade entre ti e a tua descendência e a descendência da serpente, enfim. Vai vir, desde sempre tem dois tipos de pessoas no mundo. A gente pode reduzir, tem dois tipos de pessoas no mundo: os eleitos e os não eleitos. Quem são, nós não sabemos, por isso a gente prega para todos. Por mais que as pessoas da sociedade não gostem, a Bíblia é dualista. Não tem jeito. Não tem como Fugir.
Tem Céu, duas, inferno, maldição, perdição. tem duas linhagens, desde sempre, duas Justo e linhagens. injusto. Aí eu falei com um rapaz uma vez, não foi Deus que escolheu um para a linhagem da mulher e um para a linhagem da serpente? Da serpente. Então, aí ele fala que, o rapaz falou, foi eles que se fizeram linhagem da serpente. Não, eu porei inimizade entre as duas linhagens. Foi Deus. Exato. Vamos lá. Então aqui por que Deus vivifica uns e não outros? Porque Ele quer. Olha só, essa afirmação responde de forma útil por que pessoas rejeitam de forma final a oferta da salvação. Isso é tão bom crer em Jesus, por que tem gente que não crê? Porque no fundo Deus diz, cria um filho, diz, eu vivifico quem eu quero. Só que a gente, graças a Deus, a gente não sabe quem são. Então a gente fala até o final, não é? A gente insiste até o final. Porque Deus nos deu essa graça de não ser juiz de eleitos. Certo? Eu ia contar na primeira aula, só que não deu tempo, porque Bora lá. a oportunidade é outra. Meu pai viveu 94 anos. Então ele foi o último da geração dele. Ok. Aí antes de morrer, a minha irmã conversando comigo, ele falou o seguinte, que da vida toda dele cristão, desde os 15 anos, ele é assim, o povo nordestino, eles têm mais a linha arminiana, né? Só que ele nem entende isso aí, nem entendeu. Né? Isso, não sabe os termos, mas ele... Só que no final da vida dele, ele tirou uma conclusão, ele falou assim, realmente Deus escolhe os seus, tem os seus escolhidos, assim. Na vida prática dele, ele percebeu que Deus escolhe. Empiricamente, vendo a vida, ele chegou a essa conclusão. Deus só pode ter os dele. Porque é tão duro o coração do homem que se Deus não tiver os dele, ninguém vai. É isso, ele fica quem ele quer. Esse texto é duro, mas é Jesus dizendo, não é? Isso é ser soberano. Isso é ser soberano. Eu dou vida a quem eu quero dar vida, não é? Deus não fica olhando para a história do mundo e falando, tomara que ele... Deus não fica assim, a gente fica, ele não fica. A gente quer e a gente faz bem querer. Creia, por favor. Deus não fica assim, tomara que fulano lá creia em mim. Deus não fica assim. Porque ele diz, é quem eu quero. Mas eu não vou te dar saber quem eu quero. Então vá, pregue o evangelho, insista, exorte, chame a fé. Porque é um mandamento que eu dou a vocês. Falem de Jesus. Deus assim, ele coloca todos, porque se a gente soubesse quem era, a gente ia no outro. Não. Você ia falar, não, ele põe todos. É uma graça. A gente acredita que é todos. Uma vez aqueles todos tem um. E outra, nós no tempo da congregação, nós tínhamos um bêbado, era bêbado mesmo, ele era alcoólatra mesmo. Ele vinha para a igreja bêbado, totalmente bêbado. E ele fez questão de pedir que ele queria sentar ao lado do pastor. A gente ia falar, não sei se ele era eleito, se ele não é, bebe demais, tal, vou abandoná-lo. Não, tinha a cadeirinha dele lá. Ele ficava lá, não atrapalhava nada, entrava e saía do culto, bebinho. Quando ele ficou mal, ruim no hospital, ele mandou chamar meu pai. Meu pai foi com uns presbíteros e tal. Chegou lá, ele criou em Cristo naquele momento. Né? A gente acredita que ele foi salvo. E a vida dele todinha, quantos anos ele ficou com a gente na congregação dele? Agora a gente podia saber se ele era eleito ou não. Deus não nos dá isso, graças a Deus. Nós não temos isso. Por isso que a gente tem que acreditar nos todos. Então, todos eleitos. Sim. Nós temos que pregar para todos. Exato. Vamos lá. Próximo. Anterior à fé, olha só. Paulo lá em Corinto. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Paulo estava com medo, queria ir embora. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Qual a garantia que Deus deu a Paulo, que levou Paulo a evangelizar? Isso foi uma revelação específica para Paulo, né? Eu tenho povo aqui. Qual outro nome você daria para isso? Meus escolhidos estão aí. Deus tem os que lhe pertencem lá naquela cidade. Nós evangelizamos justamente porque Deus tem os seus eleitos.
Nós não temos essa revelação especial em sonho que Paulo teve. Então, uma era apostólica que o apóstolo vivo, querendo ir embora de uma cidade, Pai de Deus, Jesus aparece para ele em sonho e fala: não vai embora, eu tenho eleito aqui, eu tenho um povo aqui, fala. Ou seja, aqui tem muita doutrina em um versículo só. Qual é o canal, qual é o caminho para salvação? A pregação. Paulo poderia falar: o senhor tem eleito? Então é aí que eu vou embora, eles vão crer. Fica e fala, porque esse é o veículo para chamar os meus eleitos. E aí a gente entende que Paulo fala: tudo faço por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação. Paulo poderia, essa era a vez para falar: pronto, aqui eu sou hipercalvinista agora, Paulo. Fala. Deus tem os eleitos aqui, eu vou embora, eles vão crer. É aí que ele tem ímpeto para agora eu vou. Que eu sei que Deus tem os seus. Tem um texto em Mateus 11:20, ele fala assim: porque Jesus falando, se sentir esse dom tivesse sido operado os sinais que em vós, em Israel, foram feitos, a muitos eles teriam se arrependido. Ele foi o contrário, né? Ele está falando que Jesus não deu essa oportunidade para eles. Não deu. Ele vive quem ele quer. Se em tiro esse dom eu tivesse sido feito o que eu fiz, eles creriam. Por que não foi? Qual é a resposta? Porque eu não quis. Na necessidade foi o contrário. Só para lembrar, ele saiu apanhando de Filipe. Assim é. Desceu para Tessalônica, Bereia, e aí foi para Corinto. E essa cidade aí é Corinto. ele está apanhando muito, desde Filipe. Quando ele chega na Macedônia, é Filipos, Tessalônica, Bereia, aí foge, chega em Corinto. E os judeus se levantam. Ele fala: porque eu vou embora. Você falaria também, eu falaria também. Aí Deus: não, fica, tem um povo aqui. Fala, ok? Olha que interessante essa citação aqui desse autor. No início da minha carreira missionária, eu afirmei que se a predestinação fosse verdade, eu não poderia ser missionário. Se for verdade isso, Deus já está, não é? Agora, após 20 anos lutando contra a dureza do coração humano, digo que nunca poderia ser um missionário, a menos que acreditasse na doutrina da predestinação. Essa doutrina da esperança de que Cristo certamente tem um povo em meio às nações. Ao contrário de a eleição desestimula o evangelismo, ao contrário. Só estimula, porque desestimula é eu saber que o ser humano não é capaz de crer e eu vou ficar pregando. Isso me desestimula. Porque o ser humano é completamente... ele não quer a Deus e nem pode ir. Como é que eu vou pregar para alguém assim? Agora, saber que Deus tem um povo dele, isso me estimula, porque eu sei quem vai agir nessa pessoa. Percebe? É um encorajamento para nós. E aí, chegando, olha só, Efésios 1, 2 Timóteo 1 e Romanos 9 são os textos fundamentais para provar que Deus elege sem condição prévia, sem ver a fé, ok? Sem que haja condição prévia alguma nas pessoas, mas unicamente pela vontade dele. Vamos ver. Efésios 1, eu vou tratar aqui desse texto, tá? Mas só vou citar Efésios 1. E em amor nos predestinou, nos deu destino prévio para ele, para a adoção de filhos. Então, qual é o destino daqueles que ele, antes da fundação do mundo, predestina? Serem filhos de Deus, serem adotados por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, que é o prazer, o bom prazer da sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse texto já bastaria para dizer: a predestinação não tem nada de condição, porque é de acordo com a vontade dele, para louvor da glória e da graça, o favor imerecido dele. Não tem condição em você, nem alguma. E isso tem que nos causar espanto, não é? Gratidão para sempre. O Senhor escolheu alguém como eu. Como? Então, é isso, é graça. É graça sobre você. E 2 Timóteo 1, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não nos chamou e não nos salvou segundo as nossas obras, segundo os nossos méritos, aquilo que a gente faz, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ok? Então, olha só, segundo esses dois textos aqui, essa eleição não se dá por algo que Deus viu no homem, mas pelo bom prazer da sua vontade. E Paulo poderia muito bem qualificar essa predestinação como fruto de algo que Deus viu. Mas o que ele está dizendo é que não é em algo que Deus viu em nós,
mas unicamente na livre vontade de Deus. Deus é livre e Ele escolhe segundo a sua livre vontade e graça. E esse povo que nunca ouviu falar da palavra de Deus? E vamos ter um seminário sobre isso. Então, se tiver escolhido ali, o missionário vai chegar lá. Deus vai salvar por meio da pregação da palavra. É o meio que Ele escolheu para chamar os eleitos. Por isso que a gente envia missionário. Por isso que a gente contribui, porque tem eleito lá no Paquistão. Por isso que a gente tem que focar o nosso envio para onde Jesus não é conhecido ainda, onde não tem Bíblia, onde não tem nada. Foquemos aí os nossos esforços. Porque se tem eleito lá, Deus vai chamá-los. Tá? Deus vai chamá-los. Mas esse é um assunto também para uma semana. Porque existe até uma exceção em Romanos 2, né? Para aqueles que nunca ouviram, mas vendo os atributos, a criação de Deus, não reconheceriam Deus? Então, até eleito, eu creio que tem aí. Pessoas vendo a criação de Deus, nunca chegando esta palavra até eles, de forma sobrenatural, mas vendo a criação de Deus, reconhece Deus eleito. Deus pode regenerá-los para fazer isso sem o instrumento, mas ordinariamente é a pregação da palavra. Olha só, então, não existe nesses textos aqui nenhuma participação humana, ok? Não existe. Eleição por graça, tá? E aí você diz assim, mas crer, talvez você tenha essa dúvida, não é a condição para alguém ser salvo? Certo? Eu tenho que crer, certo? Se o ser humano crê, o ser humano atende à condição. E aí nós vamos responder, e sim, o ser humano deve crer. É chamado a crer e a se arrepender. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes. Crer também é graça. É dado a você. Então vamos tentar olhar para o Arminiano e falar, é fé prevista. Quem deu a fé para ele lá? É dom de Deus a ele. Então Deus prevê o que Deus vai dar. Percebe como não tem sustentação? Se o Arminiano fala, não, Deus tem que esperar para que eu creia. E o texto bíblico fala, crer é dado a você. Você não pode crer de você mesmo. Você tem que ser agraciado com esse dom de crer. E isso é dado por Deus. A quem que Ele vai dar o dom de crer? Aos eleitos. Então, aos que Ele predestinou, Ele vai dar esse dom de crer. É o start do interventor. Isso. Start. É a regeneração. O crer é a resposta. É a luz acender. Eu creio. Porque você foi startado pela regeneração. Nasceu de novo. Você crê. Que isso tudo é dado a você. Então percebe, isso é ser soberano. Tá? Então aqui a gente responde a questão de crer. Até isso é dado. Vamos lá então para a bucha. Preparados? Romanos 9. Eu coloquei aqui para que vocês fiquem de olho aqui, aí olhando o texto. Só estou expondo o texto, tá? Paulo trata disso em Romanos 9, da eleição incondicional de Deus. Olha só. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo está aí, é uma coisa solene que ele vai falar. Olha, é muito verdade isso, não precisa mentir, mas ele está chamando Deus como testemunho, o Espírito Santo. Ele vai falar algo muito, que dói muito nele, ele está chamando Deus como testemunha, para dizer que isso é verdade, dói em mim. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldição, anátema. Eu mesmo, se pudesse, separado de Cristo. Para um pouquinho. Romanos 8, que é o texto antes, fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo escreve, nada. Aí ele fala assim, se possível, eu queria ser separado por causa dos meus compatriotas israelitas. Eu desejaria, se fosse possível isso, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. O que é isso, compatriotas segundo a carne? Judeus. Nasceu judeu. São israelitas.
Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Qual é o problema de Paulo aqui? Eu sinto dor, tristeza incessante, porque Deus deu tudo para esse povo chamado Israel. Deu a lei, não deu para os fenícios, não deu para os egípcios. Deu o culto, só Israel sabe como adorar o Deus verdadeiro. Deus deu isso a eles. Deu as alianças com Abraão, com Noé, com Isaac, com Jacó. Isso tudo é do povo judeu. Deu promessas, os patriarcas, e adivinha de onde veio o Cristo? Dos judeus. Deus não é brasileiro, tá? Deus, quando se fez carne, foi judeu. É verdade, é judeu. Então olha o que Paulo está falando. Tudo foi dado aos judeus. Qual é a dor de Paulo? Tem gente que não crê. Se Sodoma e Gomorra tivessem feito tudo isso... Tem gente que não crê, está tudo com eles, e o Cristo veio deles e eles falaram, não, nós rejeitamos. E aí, ele continua. Então, falhou a palavra de Deus, porque o judeu, né, o povo de Israel vai ser salvo, então falhou. Porque tem judeu que não é salvo. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Ele está separando alguns dentre uma nação étnica, está dizendo, tem um Israel dentro de Israel. Aqui é uma questão espiritual. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Quem era o irmão de Isaac de outra mãe? Ismael. Então, era filho de Abraão também, não era? Ah, mas nem todo filho de Abraão. É isso que ele está chamando o leitor. Ismael também era filho de Abraão, mas a promessa está em quem? Isaac. Por que não Ismael? Ele vai responder. Por que em um e não em outro? Está aqui, ó. Vamos seguir a promessa. 8. Isto é, estes filhos de Deus não são os propriamente da carne. Não pensa que só por nascer nessa nação você é filho de Deus, mas deve ser considerado como descendência os filhos da promessa. Filho de Deus é filho da promessa, não importa se veio de Abraão. Pode ter vindo de Abraão, mas não está na promessa, não é filho. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Ah, não é Agar. Está em Sara, que está consequentemente em Isaac. Ele está tirando o olho do pai Abraão para os dois filhos, está dizendo, é o pai Abraão com uma linhagem só. É uma linhagem de Abraão que ele está dizendo. Vem para esse lado. 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. Aí poderia falar assim, tá tudo bem, ele escolheu Isaac e não Ismael, porque Isaac era filho de, porque Ismael era filho de Agar, uma egípcia. Por isso. Aí ele, não, senhor. Agora eu vou pegar o mesmo pai e a mesma mãe. Isaac e Rebeca. Não tem outra mãe agora. Antes tinha Agar. Você poderia até pensar que é por causa disso. Não é. Vou pegar o mesmo pai e a mesma mãe. Isaac e Rebeca. Quais foram os filhos? Esaú e Jacó. E ainda não eram? Mesmo pai, mesma mãe, mesma gravidez. E aí é gêmeos. Então, olha o que Paulo está falando. Tem um Israel dentro de Israel. E eu vou dizer por que uns creem e outros não. E ainda não eram gêmeos nascidos da mesma mãe, do mesmo pai, nem praticando bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, Rebeca, o mais velho, Esaú, vai servir o mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aí você fala assim, injusto. Ele já sabia que você ia falar isso. Ele já sabia. Talvez eu falei, foi te pedir informação sobre isso. Ele já sabia que você ia perguntar. Paulo, escrevendo isso, ele previu o leitor. É injusto. O cara é gêmeos, da mesma mãe. Eu amei um e não amei outro. Injusto. A injustiça? De modo algum. Esse de modo nenhum é a partícula mais, na língua grega, mais enfática, tipo, nunca há injustiça. Pois ele diz a Moisés,
terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. A gente engole, Sim. que Deus fala assim, eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu não tenho direito de ter misericórdia de quem eu quero ter. Quem é o Deus aqui? É você? Que está me julgando injusto? É interessante que na soberania de Deus, nós aceitamos, por exemplo, a soberania de Deus na morte. Em muitas coisas. E muitas coisas. Quando chega aí a gente não aceita muitas vezes a soberania de Deus, né? Ah, não, morreu fulano tal, se quer morreu a criança. Deus tal, é soberano. Deus é soberano. Me conforto e aceito. Isso. Me conforto. Agora, quando chega aí... Foi o que eu falei semana passada, os que não tiveram, num caso que eu aconselhei uma jovem que chegou chorando para mim que o avô tinha morrido. E ela não sabia para onde o avô tinha ido. Estava chorando, estava acabada, irmãos, acabada. Eu poderia muito bem falar, seu vozinho, ele foi uma pessoa boa, ele está com Deus. Eu poderia ter dito para acabar com o choro dela. Não posso fazer isso. O que eu disse é, seja onde ele estiver, Deus foi glorificado. O teu olhar tem que ser glória de Deus e não seus afetos. Deus é glorificado quando Ele julga alguém e condena. Alegre-se com a glória de Deus. Não é fácil? Não é fácil, mas é para lá que o nosso olho tem que ir, que os nossos afetos têm que ir. Deus está sendo glorificado, louvado seja Ele. Não sei para o teu avô foi, não sei, mas Deus foi glorificado, isso eu sei. Isso tem que te consolar. Eu penso que muitas vezes a gente vai ficar igual Paulo, triste, porque Isso. você vê o que você vê e não pode fazer nada e não tem nem como debater com Deus, porque se Ele escolheu, quem sou eu? Só que a vontade da gente é exatamente o oposto. Eu queria que eu fosse separado para que aquela pessoa cresça, não é? É isso que ele fala. Ontem eu vi os gêmeos. Os meus dois gêmeos. Aí eu olhei, eu ficava olhando, pensando como Deus pode escolher entre um e outro. Se eu sou humana e pecadora, não conseguiria escolher entre um. Seria hipocrisia achar que eu ia conseguir. Mas Deus é Deus. Agora eu não entendo Deus. Eu não entendo a justiça de Deus e nem entendo esse amor de Deus que distingue uns e ama outros. Então, sendo que todos somos iguais e pecadores iguais. Então, esse para mim é uma coisa que... Então, já antecipando, o que eu iria falar é, todos somos pecadores iguais, certo? O que um Deus justo faz com pecadores? Justo. O que a justiça dele tem que fazer com pessoas que cometem crimes contra ele? Isso é justo? Isso é justo. Alegre-se com a justiça. Nós deveríamos estar alegres com a justiça, porque Deus é justo. Todos estão em inimizade contra Ele por natureza. Por natureza, filhos da ira. Justiça é dar a alguém o que essa pessoa merece, o que lhe é de direito. Isso é ser justo. Se Deus mandasse todos para o inferno como condenados, Ele seria justo, Ele deveria ser aplaudido, porque o Senhor foi justo, o Senhor está certo. Com alguns Ele usa de misericórdia, Ele não dá o que merece. Porque Ele deu para Jesus. Ele condenou Jesus com justiça. A justiça foi feita em Cristo, está condenado, morrido. Para alguns Ele dá misericórdia, Ele não dá injustiça para ninguém. É por isso que a gente tem que virar justiça, misericórdia e graça. Justiça, todos seriam condenados de forma justa. Misericórdia para alguns. Graça é o favor que Deus dá e merecido para alguns. Por que não para todos? Ele não está sendo injusto. Então, mas aí é pensando aqui nos versículos, que Deus quer que todos sejam. Esse versículo está fora de contexto. Você está tirando do contexto. Isso. Então, esse versículo de Deus quer que todos sejam salvos, você tem que olhar no contexto, porque não dá para tratar. Ele já falou, o vídeo que eu vi, ele falou todos, que não é exatamente todo, até o nosso irmãozinho ele já me falou um versículo, que ele falou lá também, você pode até falar um versículo lá, que Jesus, ele quer que todos fossem na cruz. É que quando ele fosse levantado, Atrairia todos todos salvos, né? Aí fica o universalismo, todos são salvos. Era isso que eu queria, que
Então, estamos aqui. Agora não é nem Arminiana, agora é universalista. Pastor, vamos considerar no conselho essa pessoa. Peraí, deixa o pastor falar. Peraí, eu vou ver. Primeira coisa, não vai dar divórcio. Ufa. Segunda coisa, na minha eleição e predestinação pessoal, eu fui evangelizado por uma adolescente tacanha. Não entendia nada. Nem de Arminiana, nem de Calvinista. Não entendia de nada. E ela parcamente conseguiu me evangelizar. E eu me converti. Na sequência, casei com ela. Na sequência, estou há 45 anos com ela. Então, não vou separar. Na predestinação, Deus me predestinou para ficar casado com ela. Paciência, Deus é soberano. Paciência. Vai dormir no sofá hoje. Paciência. Você vai ganhar A diferença doutrinária. Então, vamos fazer a melhor diferença do nosso amor. Amém. É isso. Arminiano, isso. Olha só, vamos continuar arrumando o nome aqui, que eu vou voltar à seriedade. Então, olha só, Deus fala a Moisés: eu tenho misericórdia que eu quero, e eu vou me compadecer. Veja, eu tenho misericórdia, olha o termo. Eu não dou aquilo que a pessoa merece para quem eu quero. 16. Assim, portanto, então está concluindo, não depende de quem quer. Não tem como fugir, irmãos. John Piper fala que esse texto é um tigre devorando os arminianos. Não dá para fugir, não depende de quem quer ou de quem tenta, mas de Deus usar misericórdia, não dar a alguém o que lhe é de direito. Pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo eu levantei você, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Espera aí, então quer dizer que Deus levanta um indivíduo, endurece esse indivíduo, para mostrar nesse indivíduo a glória dele. É isso. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem ele quer. Faraó é um caso. Faraó endureceu o seu coração porque antes ele foi endurecido. Por quê? Porque Deus endureceu. Você não vai deixar o povo, porque eu quero mostrar a minha glória. Eu tenho direito de fazer isso. E aí você vai falar: mas por que Deus então reclama que as pessoas não aceitam a ele? Paulo também já pensou nisso. Por que Deus se queixa? Paulo já pensou nessa sua pergunta. Ele quer que as pessoas têm que se converter, Deus nos chama e as pessoas não querem, porque Deus não quer. E ele está se queixando. Porque quem resistiu à sua vontade? Você pode levantar essa pergunta, é justo. E aí, acabou. Porque Paulo fala: quem é você para discutir com Deus? Pode porventura, ninguém, pode porventura um objeto, o vaso que está sendo feito pelo oleiro, falar assim: por que você me fez assim? Inclusive, na versão, está escrito: quem és tu, Raquel? Gente, é muita heresia numa casa só. Né? Casa está difícil. E aí Paulo derruba tudo. Quem és tu, homem, para discutir? O que Paulo, olha só, irmãos, o que Paulo está tratando aqui? Não é a morte. E assim, não é a pergunta em si, é a motivação que te faz perguntar. Você quer contender agora. Você não quer aceitar, você não quer abaixar a cabeça para Deus. É isso que Paulo está trazendo agora como argumento final. É uma postura agora. Não, mas eu não aceito. Agora já tem uma postura diferente em você. Porque, não, mas eu não acho que tem que ser assim. Aí Paulo manda calar a boca. Porque a tua atitude agora está sendo soberba. Você quer ser juiz de Deus. Você quer dizer a Deus o que Deus deveria fazer. E aí Paulo é duro.
Pode o objeto perguntar para quem o fez: por que você me fez assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra ou para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência esses vasos de ira, preparados para a perdição? Todos. Aí é todos. Deus suportou durante muito tempo. E Ele tem direito de irar-se e de endurecer. Então, Paulo colocando assim: coloque-se no seu lugar. Porque a tua atitude agora de ficar questionando já passou. Você não aceita o Deus soberano. E a tua atitude está perigosa agora. Então coloque-se no seu lugar. Quem é você? A Letícia queria falar. Letícia. Não, é que você tem esse pensamento que eu tenho outras amigas, né, que tem um círculo de oração que às vezes eu converso, e aí os filhos não estão na igreja. E aí elas falam direto, mas, poxa, Letícia, como é que pode? Eu orei, criei um filho, e agora ele está fora da igreja. Talvez Deus não vai salvar ele. E eu falo: Deus é soberano. Não sei. Todas as coisas. A resposta é não sei. Isso. O que nós temos que fazer é orar e continuar orando para Deus fazer a vontade dele. E é um pensamento de várias pessoas que estão na igreja e os seus filhos estão fora. Ou alguém perdido lá fora. Sem dúvida. E você pensa isso. Poxa, por que Deus? E dói, claro que dói. Claro que dói. E quando você sente a dor do outro, você se coloca no lugar. Como mãe também, você pensa: eu criei ele, por que meu filho? Porque Deus não vai salvar. Isso é um pensamento. De fato. Você ora muito a Deus, pede por isso. Paulo expressa isso, né? Eu queria ser maldito para eles serem benditos. Porque dói em mim. Eles têm tudo. Eles tiveram tudo e não creem. Isso dói, né? Isso dói. Quando eu era na igreja, eles falavam que era uma promessa de Deus, que você criaria os seus filhos. Provérbios 22. Eles são filhos da promessa e eles serão também. Então, na minha cabeça fica um nó. Fico pensando: nossa, quantas coisas que eu aprendi que de repente não é, e algumas coisas que eu tinha certeza não são. Então, realmente é muito difícil. Então, eu sempre fico pensando que eu estou entendendo o conceito da soberania de Deus, mas eu sempre vejo o outro lado, que tem pessoas crentes também que são tementes a Deus. Sim. E que vê os textos com outros olhos, com outra argumentação, outra interpretação. São crentes também. São crentes também. Então, eu não posso jogar tudo que eles falam fora e só ficar aqui porque meu marido é presbiteriano. Entendi. Que apesar dele não deve ficar quietinho, eu tenho que ser sincera comigo mesmo. Sim. E com os textos estou averiguando. É isso que eu estou mostrando, para olhar para os textos. Os textos, tem outros textos que estão também. O que vai definir isso é a interpretação, é a boa exegese. Mas não teremos tempo disso aqui. Pessoal, eu vou encerrar aqui e vai ficar para terceira parte da finalização, tá bom? Porque eu acho que é um assunto que merece calma, merece dúvidas, vocês têm que perguntar mesmo, levantar a mão, não há problema, tá? Semana que vem a gente finaliza esse assunto, tá bom? Então leia Romanos 9 hoje e durma com Romanos 9. Bem dormido. Romanos 9, pastor? Romanos 9.